Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Bora falar sobre a rodada 33 do Brasileirão. Os jogos aconteceram nessa sexta e sábado. Falta um jogo na rodada que vai acontecer nesta quarta-feira, inclusive, que é justamente a reedição da final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro, por isso fazer a final no domingo. O jogo acabou sendo adiado justamente para a quarta no Maracanã. Que clima maravilhoso para a torcida, para os jogadores do Galo enfrentar um time que eles acabaram de perder fora de casa. Mas bora falar dos outros 9 jogos que aconteceram nessa rodada até aqui. Então já peço você dar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Rodada pré-data FIFA, rodada com todo mundo indo com o melhor que tem, uma rodada importante também em todas as disputas. Começando pelo jogo de sexta-feira, onde o Internacional venceu novamente, o time não sabe o que é perder, impressionante. Eu já comentei, né? Tem uma época que o Inter não sabia o que era vencer, né? Ficou um bom tempo sem vencer uma partida. Agora é o contrário, o time não sabe o que é perder. Muito bem sob o comando do Roger Machado, 2-0 sobre o Fluminense, um Fluminense que não existe sem John Arias. Sem meu John Arias eu não consigo. Essa é a frase do Fluminense, impressionante a diferença que faz ter o colombiano. E assim, o estado do Fluminense ruim. Então, perder esse jogo não estava tanto na conta, né? Poderia ser pior se tivesse time mais baixo vencer, mas mesmo assim aumenta um pouco as críticas sobre o trabalho do Mano, enquanto o Inter continua vencendo, vai domingo na quarta posição até o jogo do Flamengo, e cada vez mais perto, né, dessa vaga aí na Libertadores, vaga direta, importante, time terminando muito em alta também para embalar para 2025. O Palmeiras venceu o Grêmio por 1-0 no Allianz Parque, conseguiu reduzir a diferença para o líder Botafogo, agora é de 4 pontos. E assim, o segundo tempo, pela forma que foi, com a torcida apoiando mais, teve no primeiro tempo o time sendo vaiado, sendo cobrado. Mas o ano no segundo tempo foi diferente, especialmente depois da entrada do Dudu. O Palmeiras conseguiu vencer, uma vitória merecida, porque, cara, que amasso. Que amasso. 1-0 foi muito pouco. O Marquezinho foi um dos melhores jogos da vida dele, melhor pelo Grêmio, com toda certeza. O DVD do Marquezinho ganhou algumas cenas novas. Depois desse jogo, foi um jogo no time só. O Grêmio quase praticamente não ameaçou em nada. Só se restou se defender, e assim, nem se defendendo, porque é impressionante como esse time do Grêmio se defende mal pra caramba. Toda vez que eu vejo um torcedor do Corinthians falando de Renato Gaúcho para 2025, eu tenho vontade de enfiar uma bala no meu joelho. É impressionante como esse time do Grêmio se defende mal. Eu acho que 39 pontos pelo que o Grêmio joga é até bastante pelo desempenho, a falta de desempenho em muitos momentos que o time tem, especialmente defensivo. Deu dó do Reinaldo no confronto contra o Estevão. O Estevão deu muita vantagem, mais um jogo magistral dele, que ele jogou, que ele infernizou, chamando a responsabilidade. Até em determinados momentos, o time do Palmeiras foi bola no Estevão no Futebol Clube, né? A bola nele, ele que se vira, ele que cria. Quando não era isso, era cruzamento atrás de cruzamento também. Achei o Palmeiras em algum momento um pouco pobre coletivamente, mas foi o suficiente para vencer e precisava vencer depois de ter perdido o clássico pro Corinthians. Falando dele, falando do Corinthians, vamos começar os jogos de sábado com a vitória do todo poderoso Timão. Por esse bom humor aqui, vitória por 2-1 fora de casa contra o Vitória lá no Barradão. Resultado muito importante, o Corinthians abre 5 pontos para o Red Bull Bragantino, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Emplaca sua quarta vitória seguida no Brasileirão e a chave virou completamente. Antes do jogo do Palmeiras era o medo contra o rebaixamento, agora os torcedores do Corinthians mais otimistas estão começando a olhar para quem sabe se aumentar as vagas na Libertadores, o Corinthians chegue lá. O que garantiria, por exemplo, vaga na Copa do Brasil, que o Corinthians hoje não tem. E esse resultado foi muito importante. O Vitória faz 1-0 no começo na falha do Hugo Souza, mas o Corinthians consegue virar até com certa naturalidade. E assim, o trio de ataque está jogando uma barbaridade, cada vez se entendendo melhor. Rodrigo Garro dando assistência, participando do segundo gol também, porque é que a bola desvia, não conta como assistência, mas foi o passe dele. Memphis, mesmo não fazendo seu melhor jogo, tecnicamente absurdo, e faz o gol da vitória. E o Yuri Alberto, mais uma vez, sendo muito importante. Que momento vive o Yuri Alberto, brigando pela artilharia do Brasileirão. Um dos jogadores, não por agora, só o segundo, você é um dos principais artilheiros do Brasil no ano. Então, que momento vivendo ele. Ofensivamente, o Corinthians crescendo bastante. Defensivamente, tem seus momentos, até porque falta mais qualidade ali. E no segundo tempo, o Corinthians botou a bola no chão e, nossa, o Vitória, como marcou mal, pelo amor de Deus. O Vitória resolveu dar espaço justamente para Breno Bidon e Rodrigo Garro receberem com liberdade, com tempo de fazer o que quiser. E o Corinthians puniu e uma ótima vitória que muda completamente a chave. O Vitória, esse jogo em casa é ruim, né? Esperava um ponto no confronto direto e eram 3 pontos que também deixaria a Vitória numa situação muito tranquila para escapar. Nesses jogos, confrontos diretos em casa são sempre muito importantes para quem está ali embaixo.
Quem tropeçou e tropeçou feio na rodada, o grande perdedor da noite é o Botafogo, né? 0x0 contra o Cuiabá, o penúltimo colocado no Cuiabá. 0x0 contra o Red Bull, 0x0 agora com o Botafogo. O Cuiabá tá naquela fase que ele tá jogando pela honra dele. Os jogadores também querem garantir um contratinho no ano que vem. Entrou naquela fase do time que vai ser rebaixado, que ele começa a querer ferrar todo mundo. Começa a dar vida, começa a fazer jogo duro. Sempre tem reta final de campeonato, tem aquele time já tá de malas prontas para o rebaixamento que consegue resultados improváveis. Foi a vez do Cuiabá, o Botafogo criou bastante, mas perdeu todas as chances. Foi um caminhão de gol perdido. Volta também fazendo grandes defesas. E um resultado desastroso do Botafogo pensando em título. Ver a diferença para Palmeiras e Fortaleza diminuir. E assim, deixou escapar pontos com o Criciúma. Agora deixa contra o Cuiabá. São 4 pontos que era meio que obrigação de fazer. Para quem está brigando pelo título, a equipe deixa pelo caminho. O Botafogo poderia estar numa situação muito mais favorável pensando em título do que está aí, né? Como se o calendário do Botafogo fosse tão fácil assim na reta final da temporada. Tem jogos duros aí, e antes do programa do confronto direto contra o Palmeiras. Então, esse era o jogo que era obrigação vencer. Continuando no sábado, a gente vai ter um caminhão dos jogos ali, depois, no horário das 7. Começando com o Cruzeiro 2x1 sobre o Criciúma. Finalmente o Cruzeiro venceu um jogo brasileiro sob o comando de Diniz. É importante porque o Cruzeiro sobe para a 7ª posição. E assim, se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, foda-se, vai para Libertadores direto, título, o restante do ano é só encher linguiça. Mas se não ganhar, um resultado muito importante, porque você tá vendo a diferença de trás diminuírem, e não ganhar do Criciúma colocaria também o Cruzeiro numa pressão muito maior. Além do fato do time não vencer, sobre as críticas sobre o início do trabalho de início, a gente estaria falando de uma situação onde o Cruzeiro começar a perigar, nem sequer ter direito, caso perdesse a Sul-Americana, de conseguir uma pré-Libertadores. O que pro Brasileirão o Cruzeiro fez, sempre ficando nesse bolo aí, seria trágico. Então, um resultado muito importante para o Cruzeiro. Consegue a primeira vitória, vamos ver como o time volta dessa data FIFA, se consegue voltar jogando melhor. É necessário, pensando em final da Sul-Americana, que aproveite bastante ela. Quem aproveitou muito foi o Fortaleza, meteu 3x0 no Vasco, jogando bem, vitória com muita autoridade. Depois daquele momento ali que o time cai na Sul-Americana, que o desempenho deu uma queda mesmo, parece que um pouco mais de liberdade no calendário estava sendo bem Fortaleza, o time voltou a jogar um pouco melhor. De 2-3x0, dois bons resultados seguidos, contra o Juventude e agora contra o Vasco. Aproveitou o tropeço do Botafogo, ainda continua vivo na luta pelo título. É, daqui a 2 rodadas, né? 2, 3 rodadas, tem um Palmeiras e Botafogo. Não tem ninguém que tá torcendo mais por empate nesse jogo que o Fortaleza, né? E o Fortaleza tá fazendo a parte dele e o Castelão é um time muito forte. Enquanto que o Vasco toma mais um 3x0, que só expõe as limitações técnicas desse elenco do Vasco. Se eu falei pro Grêmio que 39 pontos também era muito pelo que o Grêmio desempenhava, o Vasco ter 43 pontos nessa altura do campeonato é muito pelo time que tem. Nossa, o trabalho do Paiva merece muito elogios no Brasileirão por estar conseguindo fazer o Vasco ter um campeonato mais seguro, mesmo que é um time tecnicamente é bem complicado, especialmente no ponto de vista defensivo. Léo Jardim, Futebol Clube, se ele pegar tudo, o time tem chance. Se ele não conseguir pegar todas, é isso aí, 3x0 para baixo. Quem ficou nos mais um 0x0 foi o Red Bull Bragantino, dessa vez 0x0 contra o Cajuinense. A situação do Red Bull tá ficando difícil, porque a tabela para a reta final do campeonato é difícil. A equipe de Bragança teve 2 jogos, a gente tinha obrigação de vencer, o Cuiabá em casa e a Cajuinense fora dos 2 primeiros jogos, o Ceabra, e não venceu nenhum dos dois, não fez gol em nenhum dos dois, perdeu um gol ali na reta final do jogo, impressionante também. E, cara, eram 2 jogos pro Red Bull vencer. Se ele tivesse vencido os 2 jogos, hoje ele estaria em 12º, ele estaria acima do Grêmio. Estaria numa situação muito mais tranquila, de menos pressão para essa reta final, onde ele tem jogos duros. Agora chega completamente pressionado. E assim, é confiança, né? Você não conseguiu vencer Cuiabá em casa, Atlético Mineiro fora. O que o torcedor do Red Bull Bragantino vai esperar do time em outros jogos mais difíceis? A próxima rodada é contra o São Paulo em casa. Então, uma situação muito difícil do Red Bull. Cara, o time tá com puta cara de rebaixamento, porque não ganha de ninguém ultimamente, né? Só o Bahia conseguiu perder para eles. Pegar a sequência dos últimos 10 jogos, só o Bahia conseguiu esse feito. De resto, nada. E o Atlético Mineiro está naquele modo, né? Tá ali jogando pelo menos jogos em casa, tentando despedir de maneira honrosa, vencer o Galo, agora empata com o Red Bull. Só que eu sou cumprindo a sua tabela, o seu papel agora é ferrar todo mundo sempre que puder. Quem conquistou um grande resultado nessa luta contra o rebaixamento foi o Juventude. 2x1 sobre o Bahia, saiu da zona de rebaixamento, é um jogo decisivo para o Juventude. Porque assim, o Juventude é um time que sua força está no Jacone. Está nesses jogos em casa. E para escapar do rebaixamento vai depender muito dessa força em casa. Esse jogo contra o Bahia era obrigação de vencer, ainda mais depois de ter perdido o Fortaleza. Tinha que dar um jeito de vencer, saiu atrás do placar, mas conseguiu a virada.
com 2 gols do Talhari, 2 belos gols. E assim, mais um jogo que mostra o inacreditável Bahia não ter contratado um goleiro maior, não ter investido mais na posição. Também na linha defensiva inteira, mostra como também a equipe do Bahia está derretendo nessa reta final. Mesmo que eu falei pro Cruzeiro, tá valendo Bahia, porque o time passou o campeonato inteiro ali na zona, pelo menos pré-Libertadores, e agora na reta final o time está derretendo cada vez mais. 5 jogos sem vencer e começa a perigar essa situação. Se não recuperar, se não conseguir pelo menos uma capacidade para conseguir vencer jogos, ser um pouco mais seguro defensivamente, menos inseguro no caso, pode ver isso, pode ver essa vaga na Libertadores pôr em risco. E ainda tem confronto direto contra o Corinthians fora de casa. A diferença dos dois times é de 5 pontos, mas tem um confronto aí que pode reduzir para 2, enquanto um Corinthians que está em ascensão. Tem o Vasco a 3 pontos atrás. Então a situação do Bahia merece atenção e mais críticas sobre o Rogério Ceni, né? E o último jogo, o São Paulo fez 2-1 no Atlético. O São Paulo sofreu mais do que eu imaginava, mas o André Silva saiu do banco para resolver o negócio. O André Silva que tem um ritmo de uma média de minutos de gols melhores que o Caleri. O Caleri não vem jogando, eu acho que seria justo aproveitar essa reta final e ter mais chances pro André Silva, porque geralmente quando ele entra bem várias vezes. Eu acho que é um cara que está pedindo mais minutos no comando do ataque tricolor, até pela uma fase do Caleri. 2-1, importante vitória, até porque o Inter já venceu na rodada. Então o São Paulo continua ali na cola do Colorado e também do Flamengo nessa luta do G4. E assim, com o ritmo alto de ponto que Inter e Flamengo estão fazendo, o São Paulo, se quiser terminar entre os 4, e a gente não sabe assim, como vai ser essa questão de vagas. Hoje é 17, programa assim depois da Copa do Brasil. Hoje o São Paulo estaria indo para a Libertadores. Pode aumentar, ele pode se beneficiar? Pode, mas por enquanto a realidade é essa. Então é muito importante o São Paulo vencer todos os jogos. Vai precisar vencer isso, porque o ritmo de Inter e Flamengo é de não cometer erros. Então o São Paulo vai ser muito importante vencer esse jogo em casa. E o Atlético é aquilo, né? Mais um jogo que não consegue vencer sob o comando do Lúcio. E, cara, o Atlético tem um jogo a menos, mas assim, cada rodada que passa, passa menos confiança que o time vai conseguir escapar. Vai depender, tem jogos em casa, dos últimos 6 jogos do Campeonato, 4 são em casa. O time também tem uma dificuldade enorme de jogos em casa, né? Então, vai depender muito da incompetência dos adversários. E o Bragantino e o Juventude estão se esforçando. Isso é inegável. E como eu falei no começo do vídeo, o Flamengo e o Atlético Mineiro fecham a rodada nesta quarta-feira à noite, 8 da noite no Maracanã. Jogo de ressaca de Copa do Brasil. Um Flamengo que agora está tranquilo sobre vaga direta em Libertadores, com o título da Copa do Brasil. Vamos ver como vai ser a postura, quais as escolhas. O Atlético Mineiro que vai tentar dar uma resposta depois de perder a decisão, até porque tem final da Libertadores logo logo contra o Botafogo. Mas é isso, pessoal. Essa é a minha análise sobre os jogos da rodada. Deixe aí as suas, o que você achou de cada uma das partidas. E não se esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.